E passos para Uhum. quem quer replicar um projeto dessa natureza. Olha, primeiro é preciso que a pessoa compreenda porque é que vai fazer isso. Porque muita gente pensa que é somente luz e cor. Não, é muito mais sacrifício do que propriamente se imagina. Tal Até como eu disse há porque, bocado, até porque você disse que tens tirado do teu salário que é para muitas das vezes dar exatamente, sustento. exatamente. Porque não há apoios, não há apoios, meu mano, não há apoios mesmo. Repara que nós já estamos há mais de 4 anos nisso e até agora não temos financiamento algum. As bibliotecas, quando são visitadas, podem ter um universo de obras. Se não receberem leitores, elas são espaços, acabam sendo espaços mortos, ok? Porque o livro só é livro quando ele é visitado, quando ele é aberto, quando ele é lido, quando ele é objeto de discussão, quando ele é objeto de pesquisa. E quando isso não acontece, nós temos ali um espaço que depois acaba sendo um verdadeiro cemitério. Infelizmente, as bibliotecas ortodoxas estão assim, acabam sendo verdadeiros cemitérios. Adilson, As pessoas deixaram de sentir necessidade de ir para esses espaços, porque hoje até um bebê que nasce já tem acesso a um telemóvel. E com isso, reduz gradativamente, significativamente, a necessidade de ir para uma biblioteca, porque ele sabe que pode encontrar esses livros dentro de um computador, dentro de um telemóvel ou dentro de um tablet. Entretanto, as bibliotecas estão aí, elas existem, com os livros físicos, com papéis. Então, as bibliotecas precisam fazer frente a esse novo desafio, o grande aprendizado que nós, bibliotecas comunitárias, temos das bibliotecas ortodoxas, porque infelizmente elas tornaram-se apenas num repositório de sim. livros. E nós temos aprendido com outras paragens, fundamentalmente com o Brasil, que uma biblioteca não é um simples repositório de livros, portanto, é um espaço que tem vida, que tem que respirar o livro, tem que respirar literatura. E para isso ela precisa realizar atividades que sejam, vamos dizer assim, que atravessem o mundo do livro. Estamos a falar, por exemplo, de ter um clube de leitura. Estamos a falar de rezar, recitar de quando em quando. Nosso grande amigo Adilson Gonçalves, que ele vai nos falar um pouquinho sobre, vai fazer um pouquinho uma radiografia de como é que está a questão da literatura infantil. Adilson, faça só uma breve apresentação para aquelas pessoas que estão aqui no Brasil ou alguns do mundo que não conhecem o Adilson. Quem é o Adilson e como é que entrou no mundo da literatura? Ok, ok. Mazuela, nossos dignos internautas, não é? Queiram receber as nossas saudações diretamente da Angola, Luanda, mais propriamente aqui do bairro Marçal e mais especificamente da sede da Biblioteca Contra a Contra a Ignorância, ignorância. que é hoje para nós um grande baluarte, um projeto que virou uma vida minha, uma vida de um grupo de jovens. Portanto, Adilson Gonçalves é inicialmente um professor, há mais de 10 anos, professor de língua portuguesa, e felizmente, dentro deste percurso de formação em língua portuguesa, acabei também me formando em línguas e literaturas em língua portuguesa pela Faculdade de Humanidades da Universidade Agostinho Neto, e foi precisamente na faculdade que comecei então a seguir os trilhos da literatura, muito por influência do ambiente, não é, acadêmico, mas também por causa da influência de alguns professores que cruzaram o meu caminho na formação universitária, nomeadamente a professora e escritora Domingas Monte e também a professora doutora Irene Guerra Marques, pessoas senhoras por quem tenho um enorme carinho e por quem tenho um grande agradecimento por me mostrarem esta alma belíssima que tem a literatura. Estamos a falar dos anos de 2016, 2017, que foi quando eu comecei. Entretanto, já eu tinha alguma veia para a literatura como declamador. Quer dizer que a veia como declamador acabou casando com essas influências que eu recebi na universidade
e mostraram-me que era esse o caminho que eu devia seguir a partir dali. Então, depois de algum tempo, depois de sair da faculdade, ou depois quase a finalizar a faculdade, eu comecei a ter um problema de existencial, diríamos, não é? Como professor. Porque chegou uma altura que eu percebi que nós temos, ou tínhamos, e continuamos a ter, até certo ponto, um problema muito grave, primeiro, nas nossas estruturas escolares e depois nas comunidades, que é a ausência de espaços de leitura. Infelizmente, eu culpabilizava os meus alunos por não serem leitores. Entretanto, depois de uma certa reflexão, eu percebi que não havia condições favoráveis para que aquelas crianças, aqueles adolescentes, se tornassem leitores, não é? A menos que acontecesse um milagre qualquer. Por quê? Primeiro, porque nas escolas nós não temos bibliotecas funcionais. Porque nas nossas comunidades não há nem bibliotecas, nem espaços de leitura. E terceiro, porque nas famílias o assunto livro não é muito presente. Portanto, só se fala de livros quando chega a altura do início do ano letivo e o pai ou a mãe tem que comprar os livros didáticos. Não estamos a falar de livros de conto, de romance, nem de poemas. Estamos a falar apenas de livros didáticos. E muitas vezes nem esses livros os encarregados, infelizmente, conseguem comprar por motivos fundamentalmente financeiros. Então, tendo em conta esse aspecto, eu percebi que mais do que cobrar este hábito de leitura dos meus alunos, eu precisava fazer alguma coisa como professor e como membro da comunidade. Eu tenho muitíssimos livros na casa e disse, pá, eu quero esses livros para a minha comunidade, os meus alunos. Em 2020, estamos a falar ainda de um contexto de pandemia, e muito por influência das ações proteladas pela Biblioteca Despadronizada, uma biblioteca aqui em Viana, que está debaixo de uma pedonal, senti-me incentivado, senti-me motivado também a fazer a mesma coisa na minha própria comunidade aqui no Marçal. Então, comecei aos sábados a disponibilizar os meus livros de forma gratuita, quisesse ter acesso a eles e ler. Portanto, isso aí, portanto, com a ajuda de uma tenda e uma mesa, falo sempre isso com muito orgulho, porque depois desse processo não mais paramos. Então, a comunidade, quando percebeu que estava uma coisa muito estranha para todo mundo, tentaram entender, não é, as motivações que eu tinha com aquela atividade e o que eu de facto queria alcançar. Claro que eu fui explicando que era um espaço público e que a intenção era beneficiar a todos nós. E quando a comunidade percebeu que era necessário que tínhamos um espaço, ou que tivéssemos um espaço como aquele, começaram também a cooperar. Portanto, foram doando livros, não é? Estamos a falar de 116 livros com os quais comecei. Hoje, depois de mais de 4 anos, nós 116. temos um acervo de 116 livros no princípio. Hoje, a Biblioteca contra a Ignorância conta com um acervo de mais de 3.000 livros. Portanto, é um crescimento para nós exponencial, muito significativo, e é só do acervo. Portanto, foi basicamente assim que eu entro agora já de cabeça para o mundo da literatura, porque deixei de ser um simples aluno de literatura e passei a ser um promotor de literatura, não é? Com espaço criado através da Biblioteca contra a Ignorância. Então, depois há todo um percurso coroado de várias atividades, coroado, enfim, de várias conquistas dentro desse processo com a Biblioteca contra a Ignorância. Portanto, hoje, para além de professor, sou também um bibliotecário e eu sempre digo, por inerência de funções, porque ainda não consegui fazer uma formação como um bibliotecário no verdadeiro sentido da palavra. Oh, muito obrigado. Adilson, então, deixa eu ver se percebi. A questão, o problema existencial que você teve foi basicamente um gatilho que é para você entrar no mundo da literatura. Mas esse problema existencial, Eu lá estava, esse já problema, eu lá estava no mundo da literatura.
Já lá estavas. como estudante, e tinha essa veia declamadora, até porque já declamava em alguns eventos da faculdade, mas não me via como um líder, alguém que pensasse, vivesse literatura todos os santos dias. Portanto, esse gatilho, essa necessidade de dar rosto, de dar a vida, de dar o corpo em prol da literatura, naturalmente veio com esse gatilho, com essa necessidade gritante que as nossas comunidades têm de falta de espaços de leitura. É. E sobre essa falta, essa carência que as nossas comunidades, né, refiro, estamos a falar especificamente, só para contextualizar as pessoas que nos acompanham agora, estamos a falar especificamente das comunidades angolanas. Essa falta, né, ou a Certo. carência que temos de bibliotecas eh, a nível das nossas comunidades, como é que você via isso? O que é que faltava que é para isso eh, ser efetivado, digamos? Portanto, o que falta para ser efetivado até agora é vontade, porque as políticas públicas para a existência desses espaços, elas existem no papel, em projetos lindamente desenhados, mas falta efetivamente vontade política para que essas ações saiam dos papéis para a realidade. Portanto, nós temos até alguns espaços que foram criados, foram construídos para serem bibliotecas, mas no final das contas tornaram-se apenas repositórios de livros, porque esses espaços não têm vida, não são convidativos, não realizam atividades, enfim. É muito difícil que a pessoa sinta vontade de estar num espaço como aquele. E repara que esse é, na verdade, o grande aprendizado que nós, bibliotecas comunitárias, temos das bibliotecas ortodoxas, porque infelizmente elas tornaram-se apenas num repositório de livros. E nós temos aprendido com outras paragens, fundamentalmente com o Brasil, que uma biblioteca não é um simples repositório de livros, portanto, é um espaço que tem vida, que tem que respirar o livro, tem que respirar literatura. E para isso ela precisa realizar atividades que sejam, vamos dizer assim, que atravessem o mundo do livro. Estamos a falar, por exemplo, de ter um clube de leitura. Estamos a falar de realizar recitais de quando em quando, concursos diversos. Portanto, essas ações nós não conseguimos observar aqui nas bibliotecas ortodoxas. As bibliotecas comunitárias que vão surgindo conseguem fazer isso com os poucos recursos que têm disponíveis. Portanto, Bom, é basicamente essa questão a que faz referência. e por acaso, eu agora estou a ter memórias que, para o meu caso em específico, eu quando visitei a vossa Uhum. biblioteca, eu senti aquela necessidade, epá, que era algo diferente, que era algo diferente, porque normalmente nas bibliotecas que eu vou, não sei se eu, pelo facto de eu não ser muito amante da literatura como tal, né? Mas eu senti aquela necessidade, não Uhum. quero voltar lá. Eu disse que não quero voltar lá. E Ok, ok. é, é. Uhum. E também aquilo me fez pensar que nós não precisamos, assim, de muito para começarmos, né? Se calhar, o muito seria a força de vontade, Uhum. porque aquilo, só para contextualizar as pessoas que nos Exato. acompanham, é uma biblioteca à beira-estrada, né? Ou à Uhum. beira-rua, que tem bancos, as pessoas Uhum. estão aí e tem um conjunto de atividades. Mas agora, Adilson, a minha Ok. questão é, Uhum. eh, o que faz com que a biblioteca seja a biblioteca como tal tem que seguir, tem que seguir essa linhagem de termos certas atividades, clube de literatura, ou como é que você descreve isso? Ok. Quando, quando fomos crescendo como estudantes, a nossa percepção sobre o que era uma biblioteca é que era um espaço que congregava diversas obras de diversas temáticas, a qual nós podíamos recorrer para fazer pesquisas. Mas essa necessidade, por causa mesmo dos avanços da tecnologia, da tecnologia, foi reduzindo. As pessoas deixaram de sentir necessidade de ir para esses espaços
porque hoje até um bebê que nasce já tem acesso a um telemóvel. E com isso, reduz gradativamente, significativamente, a necessidade de ir para uma biblioteca, porque ele sabe que pode encontrar esses livros dentro de um computador, dentro de um telemóvel ou dentro de um tablet. Entretanto, as bibliotecas estão aí, elas existem, com os livros físicos, com papéis. Então, as bibliotecas precisam fazer frente a esse novo desafio. Como é que isso se põe em termos práticos? Ela precisa se reinventar, precisa se atualizar. E é ali onde entra a necessidade de colocar dentro da biblioteca algumas atividades que sejam naturalmente transversais ao próprio livro, transversais à leitura, e que congreguem, que atraiam novamente o público para o espaço de leitura e que, de alguma forma, ele se sinta, tal como tu disseste, sempre com vontade de ir para aquele espaço e, naturalmente, lá estando, ele vai poder novamente ter contato com os papéis, com aquelas obras e, claro, isso é que dá vida às bibliotecas. Porque as bibliotecas, quando são visitadas, podem ter um universo de obras. Se não receberem leitores, eles são espaços, acabam sendo espaços mortos, ok? Porque o livro só é livro quando ele é visitado, quando ele é aberto, quando ele é lido, quando ele é objeto de discussão, quando ele é objeto de pesquisa. E quando isso não acontece, nós temos ali um espaço que depois acaba sendo um verdadeiro cemitério. Infelizmente, as bibliotecas ortodoxas estão assim, acabam sendo verdadeiros cemitérios. Adilson, então tudo isso aqui foi pensado, tudo isso aqui foi uma estratégia de fazer com que as pessoas sintam aquela vontade de aderirem às bibliotecas, certo? Ok, eu não queria correr o risco de dizer que foi pensado, mas nós reagimos à nossa realidade. E qual é a nossa realidade? Nós temos uma comunidade de jovens com idades compreendidas entre os 20 e os 25 anos, estamos a falar de idades universitárias, que chegaram a esses níveis etários e acadêmicos sem terem lido o livro, percebe? E mesmo tendo passado por várias escolas, não tiveram ou a influência necessária para que pudessem ter vontade de ler esses livros, ou porque não encontraram infraestruturas que lhes proporcionassem esses momentos de leitura. Então, como é que você vai fazer com que o indivíduo que chegou aos 25 anos sem ter lido um livro, sentir necessidade de ir agora para um espaço, sentar-se e ler um livro? Percebe? Então, foi ali onde nós percebemos, bom, se for só pelos livros, nós não vamos ter aqui essas pessoas, ok? Então, pensamos, não, temos que criar outras atividades que sejam do interesse dessas pessoas, que faça com que elas venham para o espaço e quando elas estiverem aqui, vamos criar todo um mecanismo, toda uma situação para que eles possam, então, pegar o livro e começar a trabalhar neles. Então, foi basicamente isso. Foi a resposta que nós tivemos que dar à nossa própria realidade. E repara que, ainda assim, nós não conseguimos ter o maior número de pessoas congregadas aqui no espaço, fundamentalmente adolescentes e jovens. O espaço que mais frequenta a Biblioteca contra a Ignorância, mais especificamente, é o público infantil. Estamos a falar de utentes com idades compreendidas entre os 6 aos 14, 15 anos, não é? Porque depois dessa idade já estamos na adolescência, portanto, já é o universo dos telemóveis, o universo dos tablets, então ali a conversa tem um outro prisma. Mas ainda assim nós conseguimos atraí-los, não é? Em diversas ocasiões, fazer com que eles pelo menos se apercebam que existe um espaço como esse e que eles podem ter acesso sempre que quiserem. Portanto, está a semente lançada e nós estamos continuamente a trazer para o nosso espaço atividades que sejam motivadoras a esse nível e que, a pouco e pouco, claro, muito timidamente, vamos influenciando essa franja dos adolescentes e jovens para estarem aqui conosco. Porque as crianças, felizmente, elas vêm com os próprios pés, eu digo sempre assim, vêm com os próprios pés, porque elas se sentem fascinadas com o que vem aqui, fundamentalmente, no nosso espaço. Então, voltando à tua pergunta, só para deixar claro, foi uma resposta que nós tivemos que dar à nossa própria realidade. Porque, repara, a realidade das zonas urbanas
é diferente da nossa. Porque, hipoteticamente, as pessoas que vivem em zonas urbanas têm um investimento familiar diferente do nosso. Os pais sempre tiveram condições para comprarem livros, para terem bibliotecas privadas em suas casas. Nós não. Os manuais que nós tínhamos ou eram emprestados, ou eram doados, e muitas vezes nem tínhamos esses manuais. Portanto, tivemos acesso a livros com muitas intermitências, com muitas intermitências. Então, tentar fazer nascer esse hábito de leitura no indivíduo que cresceu toda a vida distante do livro é um verdadeiro exercício, é um verdadeiro sacrifício, mas o resultado, digo-te a bom da verdade, tem sido muito satisfatório. Muito satisfatório. Adilson, Uhum. e por que, Yeah. como é que começou a biblioteca contra a ignorância? Como é que foi idealizada para ter espaço? Por que ser na rua? Como é que foi aquele processo de, sei lá, escolher o público-alvo? Conta-nos um pouco esse todo o processo. Yeah. Portanto, no princípio eu já disse que tudo começou com os meus 116 livros pessoais, Uhum. que eu decidi disponibilizá-los para leitura. Portanto, começamos na Rua do Lula, aqui no bairro Marçal, em Luanda, dentro da casa de uma senhora que eu gosto sempre de mencionar, que é a senhora Maria Contreiras, que cedeu inicialmente o seu quintal para podermos utilizar como um espaço de leitura. Não como uma biblioteca como tal, mas como um espaço de leitura. Fizemos isso desde outubro até dezembro de 2020. Mas depois sentimos que as pessoas não tinham vontade de entrar para o quintal. Não sei por que razão, mas elas não se sentiam convidadas ou não se sentiam à vontade em estar naquele espaço. Então, em dezembro do mesmo ano, aproveitando a quadra festiva, decidimos fazer atividade na rua. Então, peguei uma tenda, peguei uma mesa e coloquei os livros aí expostos. E como foi um evento muito estranho para a comunidade, então as pessoas tentaram perceber, não é, o que é que está a passar ali. E nessa intenção de tentar perceber, foram sendo tocadas pela necessidade que tinham de começarem a ler. E foi basicamente assim que a Biblioteca Contra a Ignorância surgiu. Portanto, depois disso vieram as doações, depois disso começamos a olhar para o projeto com muito mais seriedade, começamos a entender que era preciso levar efetivamente a sério, porque aquilo não era uma simples promoção do hábito de leitura, era muito mais do que isso, e eu no princípio naturalmente nem tinha noção disso. Então começamos a fazer investimentos mais sérios. Eu particularmente passei a dividir o meu ordenado, faço isso até hoje com o projeto, não é? E faço com muito orgulho mesmo, não é? Porque percebo que era preciso que alguém fizesse isso por esta comunidade, e hoje os resultados são grandiosos. Portanto, nós saímos de 100 livros e estamos com mais de 3.000 livros. Os nossos utentes não conheciam sequer um escritor. Graças à Biblioteca Contra a Ignorância, nós já tivemos aqui, sei lá, mais de 30 escritores da nossa praça, não é? Incluindo até estrangeiros, nomeadamente 2 brasileiros, não é? Portanto, já levamos uma série de crianças para conhecerem diversos espaços com a Biblioteca Contra a Ignorância, já realizamos uma série de concursos com diversos prêmios. Portanto, são ações que a mim, como mentor, deixam bastante orgulhoso, e a comunidade que beneficia diretamente da Biblioteca Contra a Ignorância ganha um outro ar, ganha um outro significado, porque quando se pensa em comunidades periféricas, normalmente as ideias só param no negativo. Delinquência, prostituição, alcoolismo. Portanto, só vem coisas negativas. Então, um projeto como esse, que é a Biblioteca Contra a Ignorância, como é a Desquadronizada em Viana, como é a Biblioteca Calunga na ilha, como é a Livros São Portas, ali na zona do Rocha, como é portanto, a Biblioteca Umoshi, aqui na Corimba, tem um significado muito grande para as nossas comunidades e devolvem a mística que esses bairros tinham quando foram criados. Porque são bairros com uma história cultural muito forte,
são bairros com uma história social muito forte, que foram perdendo esta natureza por causa das questões negativas que a ela foram adicionadas. E nós, enquanto biblioteca, tornamos-nos não só um espaço de leitura, não só um espaço onde os livros estão muito bem acomodados, mas também um espaço onde as ideias são discutidas, onde nós promovemos desporto, onde promovemos cultura, onde promovemos sociedade, onde promovemos educação com qualidade e, naturalmente, pensando sempre na questão da inclusão, porque nós estamos muito preocupados com essa questão da inclusão, porque felizmente ainda temos muitas crianças que não têm acesso às escolas e encontram nesses espaços que criamos em nossas comunidades um refúgio. E aqui tem acesso não só à aprendizagem, não é, didática, mas também a toda uma aprendizagem como um ser humano, como um ser social. E são essas questões que me dão certeza que é necessário que projetos como esses resistam, persistam e que nasçam também em outras comunidades. Ok, ok, Adilson. Uhum, E agora faça-me só perceber. Algumas das bibliotecas que uhum, você mencionou, eu as conheço, né? Como o caso da certo. biblioteca despadronizada, mas tem uma particularidade de que, diferente da biblioteca contra diferente das outras demais bibliotecas, né, que tem a mesma linhagem, a biblioteca contra a Certo. ignorância é mais voltada para o público infantil. Como é que foi esse processo de Claro. escolha entre, epá, vou atuar para um público mais adulto ou para um público Uhum. mais dos menores, né, infantil? Como é que foi esse processo? E por que escolheu trabalhar Ok. com público infantil? Entendo. Ok. Portanto, não foi uma escolha, vamos lá dizer assim, pensada também, não foi. Quando nós começamos, nós só queríamos promover leitura, né? Promover o livro e criar um espaço de leitura para todos, naturalmente, mas as crianças, em meu entender, impuseram-se, porque elas foram dominando o espaço e sempre que nós abríssemos, era o público de maior abrangência no espaço. E depois nós começamos a ter um conflito com elas, porque mesmo elas estando lá, nós tínhamos uma agenda muito virada para o público adulto, porque estávamos muito preocupados com a intenção de fazer com que os jovens começassem a ler. Então tínhamos muita agenda virada para o público adulto, até chegarmos ao ponto de percebermos, não, espera lá, nós temos aqui um público enorme infantil, nós estamos a falar, mano, de 70 crianças por dia, sempre que abríssemos, ou mais de 70 crianças. Então nós pensamos, epá, temos que privilegiar essas crianças, porque senão daqui a nada elas se vão cansar e vão deixar de aparecer. E depois entendemos que é mais fácil semear com esses que estão a crescer do que estarmos a gladiar com aqueles que já cresceram, cuja luta é um bocadinho mais difícil, mais ríspida, não é? Enfim. Então começamos criamos uma agenda, não é? Aí 80% virada para as crianças. E foi uma escolha até muito bem feita, não é? Porque depois nós percebemos que as outras bibliotecas que eu já fiz referência têm uma agenda muito virada para o público adulto, então nós precisávamos trazer aquilo que eventualmente faltava para as nossas realidades, que eram atividades voltadas para crianças e um espaço que pensasse fundamentalmente para as crianças. E foi assim que nós decidimos, ou viramos, um espaço privilegiadamente para o público infantil. Aqui sublinha-se, nós temos também agendas atualmente viradas para o público adulto, mas 80% do que fazemos é virado para as crianças, desde os concursos, as outras atividades itinerantes, ações com literatura infantil. Já tivemos o privilégio de trazer até os precursores da literatura infantil angolana aqui para o nosso espaço. Estou a falar nomeadamente de figuras como Cremilda de Lima, estou a falar da escritora Miola Castro,
da escritora Canguimbo Ananás, a escritora Maria Celestina Fernandes, entre outros nomes da literatura infantil, portanto, a angolana. A produção continua. A produção continua. E já temos até registros de produção de literatura infantil feito por crianças, claro, incentivadas por pais ou outros mentores ligados a algumas associações, né, literárias ou culturais. Entretanto, essas obras não circulam. E o grande problema está exatamente ali. Portanto, voltamos ao problema das políticas públicas, do acesso ao livro, ok? Que não garantem, que não dão essa facilidade de circulação das próprias obras, porque elas são lançadas, nós temos eventualmente por mês, pelo menos um lançamento de literatura infantil aqui em Luanda, pelo menos uma obra é lançada, mas essa obra depois de lançada implicitamente acaba morrendo aí, porque nada mais se ouve. Porque o mais natural seria que depois deste lançamento, essas obras circulassem pelas escolas, circulassem pelas bibliotecas, circulassem pelos espaços de leitura, para serem estudadas, para serem discutidas, porque as obras trazem sempre uma enriquecedora para as nossas comunidades, para as nossas sociedades. Então, o problema da literatura infantil em Angola, para além de todo esse problema conjuntural ligado ao preço do livro, não é? Ligado à circulação, também tem essa questão dela não circular, que é consequência dessa falta de políticas públicas acessíveis, falta de políticas públicas execuíveis para que essa realidade que nós tanto almejamos da criação de leitores seja uma realidade. Oh, muito obrigado. E passos para quem quer replicar um projeto dessa natureza? Olha, primeiro é preciso que a pessoa compreenda por que vai fazer isso. Porque muita gente pensa que é somente luz e cor. Não, é muito mais sacrifício do que propriamente se imagina. Tal Até como eu porque, disse há bocado, até porque você disse que tens tirado do teu salário que é para muitas das vezes dar exatamente, sustento. exatamente. Porque não há apoios, meu mano, não há apoios mesmo. Repara que nós já estamos há mais de 4 anos nisso e até agora não temos financiamento algum. Nós continuamos a viver de doações de pessoas singulares e de algumas instituições, e não são apoios permanentes, são apoios, enfim, que utilizamos para atender necessidades específicas. Entretanto, nós fazemos essa atividade todo ano, percebe? Então é importante que quem quer replicar e por que é necessário que ações como essas sejam replicadas, tenha noção e tenha certeza do sacrifício que vai precisar fazer para que essa ação seja uma realidade e seja uma ação que de tempo em tempo seja um benefício enorme para a sua própria comunidade. Mas é importante que é preciso que essa pessoa tenha a coragem de dar o primeiro passo, porque tudo começa com o Com o primeiro primeiro passo. passo. Depois o resto é uma questão de gestão, de buscar experiência de quem já faz para garantir a continuidade do projeto. Ok. Muito obrigado, Adilson. Ficaram aqui mais Obrigado, eu, meu algumas irmão. questões a serem debatidas, mas temos que cumprir com horário. Temos que cumprir com Ok, horário. ok. Yeah. Eu, sinceramente, tinha aqui Yeah. algumas questões que eu queria debater, mas se calhar podemos ficar para um próximo encontro, né? Sobretudo as questões que Sim, você fala sobre os apoios, né? ok, Mas acho ok. que podemos ter um próximo encontro. Eu vou deixar as redes Uhum. sociais do projeto, né? Os contatos do Instagram, para aquelas Boa, pessoas boa. que querem, de certa forma, também conhecer mais sobre a biblioteca contra a ignorância. Vou deixar tudo aqui nos comentários e podem, estejam à vontade, que é para entrar em contato com a Dilson e Yeah. conhecerem esse magnífico projeto. Adilson, muito, Uhum. mas muito obrigado. Tem mais aí alguma palavra? Olha, eu como estou mesmo aqui na biblioteca, meu mano, se me permitir, eu vou fazer Sim, 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 vou sim, circular sim, aqui, sim. Boa, para boa, apresentar os fatos aqui. boa, boa. Yeah. Portanto, Gostei, sim, vou começar pelo nosso mural. sim. Yeah, esse mural bonito foi feito Uhum, pelo artista plástico Agostinho Gonçalves. sim.
Agostinho Gola, perdão, Agostinho Gola, que é um artista plástico aqui da banda, muito forte. Aqui é uma espécie de sala de aula, né? Esse espaço, lá ao fundo, acho que conseguem ver um quadro, Sim, sim, sim. não é? Aqui é uma sala de aula onde nós trabalhamos com os mais pequenos, por isso é que temos aqui todo esse cenário montado, não é? Com essas letrinhas e tal, ali as vogais, os ditongos. Aqui temos a nossa prateleira de livros principal, onde temos fundamentalmente material para adultos, de literatura angolana, material de sociedade, direito e tal. Aqui temos o nosso pequeno escritório, bem improvisado, onde guardamos algumas coisinhas. Aqui temos mais uma prateleira, né, com alguns livros, essa prateleirazinha. Aqui temos uma outra sala de aulas improvisada também, é só se repararem, tem ali um outro quadro. Aqui é onde se sentam os meninos mais crescidinhos para as nossas aulas. Portanto, este é o novo espaço da Biblioteca Contra a Ignorância. Nós estamos aqui há sensivelmente 7, 8 meses, estamos desde o maio do ano passado. E aqui temos o nosso mural lindo, onde aparece a nossa logo e os prémios que nós já conseguimos vencer durante esses 4 anos de existência. Tem aqui o prêmio Tigre Nova Garra, não sei se consegue, Sim, sim, acho que sim. consegue agora. Sim. Ganhamos no ano passado na categoria de educação. E esse prêmio, Cultures of Resistance, que foi nos concedido através de uma brasileira, a Yara Lee. Yara Okay? Lee. Yara Lee. Yara Lee, que fez uma doação muito significativa, com o qual conseguimos comprar o nosso aparelho de som, que hoje beneficia muito as nossas atividades, não é? Então, o desafio tem sido esse, não é? Garantir a continuidade do projeto com maior ou menor esforço, porque eu sempre digo que o tempo de falhar já passou. Boa, Já passou. boa. Olha, eu tô muito satisfeito. Eu vou contextualizar aqui a Certo. audiência, que esse projeto, quando eu Yeah. conheci, não era assim, e me dá muita alegria, Claro. me dá uma alegria imensa ver como é que o projeto está. E agora eu vou ter que fazer mais uma questão, Adilson. O quão longe Faz vão os favor. seus sonhos? O que você pretende alcançar? Olha, o meu sonho é transformar a Biblioteca Contra a Ignorância numa fundação. E todos os dias eu peço a Nzambe que me dê vida e força suficiente para realizar este grande sonho. Porque eu acho que as nossas comunidades precisam de fundações. Porque as Oh, fundações conseguem albergar uma série de disciplinas que são extremamente importantes para a educação ou a reeducação das nossas comunidades. Mas para chegarmos a esse nível, importa termos mais apoios, mais financiamentos, que eu sei que vamos conseguir, só precisamos continuar a trabalhar. boa, muito obrigado. E estás de parabéns mesmo. Estás de Obrigado, parabéns. Eu tô obrigado, aqui. mãe. Olha, tô aqui. Eu ganhei o dia hoje. Ganhei o dia hoje. Boa, 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 Yeah, boa, 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 boa. e só para contextualizar também, quando o Adilson utilizou a palavra Nzambi, Nzambi para nós é Deus, né? Se calhar tem algumas pessoas que vão Certo, perguntar o que é certo, certo, Nzambi. yeah, yeah. Nzambi é Deus, Uhum. ele pediu a Deus que Yeah. continue a iluminar sempre os seus espaços, mas estou mesmo muito, mas muito feliz e prometo que vamos ter que ter um outro episódio que é para falarmos mais como é que vai o projeto contra a ignorância. Então, esse foi mais um episódio do Mazuela Podcast. Fica ligado e sinta-se à vontade para subscrever-se no canal, para ver outros vídeos. Eu vou deixar vídeos aqui, algures da tela, e estamos juntos. Obrigado.